Bom dia, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua esposa, o teu marido, o teu casamento, Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe os teus pais, teu vovô, os teus vovôs, as vovós, né? Os bisos, os netos, os bisnetos. Deus abençoe a tua casa, os teus cachorrinhos, os gatinhos. Deus abençoe o teu vizinho da frente, o da direita, da esquerda. Deus abençoe você, meu irmão agricultor, meu irmão que trabalha na terra, que cria animais. Deus abençoe tudo que você tem, tudo que você faz. Deus abençoe o teu trabalho. Deus abençoe a tua empresa. Deus abençoe o teu escritório. Deus abençoe o teu consultório. Deus abençoe a tua escola. Deus abençoe o teu trabalho. Tudo que você tem, tudo que você faz, todo o teu equipamento, teu material, seja abençoado em nome de Jesus. Um pouco de cara de sono aí, para variar, né? Essa noite a gente teve um problema, eu acabei não dormindo direito. E passei também a noite buscando informação sobre, né, o que está acontecendo aí. E são muitas, né? Muitas conversas e muitas coisas, então eu estou um pouco com sono ainda, não, mas eu estou com cara de sono só, tá? Então peço que você desculpe pela minha aparência, mas nós vamos mandar bala aí. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no Evangelho de Marcos, se você puder fazer o favor. Capítulo de número 6 e o verso de número 1. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre a incredulidade, tá bom? A incredulidade que impede você de ver o milagre, a incredulidade que embarrera a tua vida diante de Deus. Ok? Então abra a tua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6 e verso de número 1, por favor. Vamos lá? Marcos 6, 1. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é bom. A gente vai ler do verso 1 até o verso 6, tá? O verso 1 até o 6. Glória a Deus. Na verdade, o pastor está conversando a respeito do que está acontecendo no exército, né? Das mudanças, de trocas de cadeira. Nada para você se preocupar, fique tranquilo. São coisas nossas aí que a gente está conversando e vendo, tá? Fique em paz aí, tá tudo certo. Não se preocupe, por enquanto, né? Tá tudo bem, tá? A gente só tá conversando aí sobre expectativas e esse tipo de coisa que a gente costuma, né, avaliar bem antes, tá? Só isso, nada de maior preocupação aí, podem ficar em paz que tá tudo bem, tá? Não esquenta a cabeça não, por enquanto tá tudo bem. Eu vou ler o texto, diz assim, ó, Marcos capítulo 6 e verso 1. E, partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas e que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Amém? Deixa os seus olhinhos, por favor. Inclina a sua cabeça que a gente vai orar. Pai do céu,
Em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos abençoar com a tua presença. Eu peço, meu Deus, que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra e que ela possa descer do céu revelada aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que o Senhor nos alcance hoje com a revelação da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus eu te peço que nós possamos aprender contigo, ouvindo a tua voz através da tua palavra. Abre, Senhor, os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Quebranta o nosso coração para que a gente compreenda e entenda qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém e amém. Jesus, ele tinha problemas na sua família, porque as pessoas não acreditavam que ele era o Cristo, porém, sendo nascido de Maria. As pessoas observavam a família de Jesus. Você vê que a Bíblia não apenas diz que Jesus tinha irmãos, portanto, negando a virgindade posterior de Maria, né? E muita gente chama ela, né, tem essa nominação, Virgem Maria, quando ela teve mais de 9 filhos, então ela não, né? A sua virgindade era dada antes do nascimento de Jesus. Posteriormente a isso que eu tenho falado, que Maria, casada com José, né, passou a coabitar, a Bíblia diz, né, usa essa expressão, com seu marido José, normalmente, como qualquer outro casal, e teve muitos filhos, né? Então essa conversa de que Maria nasceu e morreu virgem é mentira. Não vejo problema nenhum nisso, né? Não vejo. Mas é importante frisar. E eles então ouviam Jesus falar, ouviam Jesus pregar. A gente observa o verso de número 2, chegando o sábado. Por que chegando o sábado? Porque sábado Jesus ia na sinagoga pregar o evangelho, né? Jesus ia na sinagoga pregar o evangelho no sábado. Então era costume na sinagoga eles terem as suas reuniões religiosas, e ali então lia-se um pedaço das Escrituras e se ensinava as Escrituras ali no sábado. E Jesus então se aproveitava disso, e quando chegava na sinagoga os caras perguntavam se alguém tinha uma palavra, e Jesus sempre tinha, levantava a mão. Então ele era chamado, ele lia um trecho das Escrituras e todo mundo ouvia ele com o seu poder e autoridade, trazendo através dos profetas, das leis, dos salmos, né? Ele trazia então ali a revelação de Deus através da palavra de Deus, sendo pregando ali, se utilizando as estruturas do templo para pregar então. Sim, Francisco, Jesus, não só Jesus, como todos os caras que tinham uma instrução maior na palavra, né? Quando chegava naquela cidade, cada cidade tinha o seu templo religioso, e principalmente Jesus era de fora, né? Vamos lembrar que ele estava em Nazaré, e lá talvez houvesse uma carência, né? Mas Jesus tinha oportunidade em todos os lugares, né? E então ali ele discorria sobre as Escrituras. E as pessoas ficavam admiradas, dizendo: de onde ele vem essas coisas? Que coisas, irmão? As palavras. Jesus era utilizado por Deus através do Espírito Santo de Deus para pregar o Evangelho. Entendeu? Para pregar o Evangelho de uma maneira extraordinária. E aqui ele voltou para sua terra, ele estava em Nazaré, ele voltava onde estava a sua família. Estavam ali os seus irmãos, as suas irmãs, e as pessoas não conseguiam entender quando Jesus dizia que era o Filho de Deus,
Como ele pode ser o filho de Deus se ele nasceu dessa mulher? E se dessa mulher nasceu, tá aqui o nome dos caras, nasceu aqui o Tiago, tá aqui o Tiago, bate aqui, tá aqui o José, outro José, vem cá o Judas, tá aqui também Simão, né? Então você vê que Tiago, nós temos um livro no Novo Testamento de Tiago, que é esse irmão de Jesus, e nós temos também um de Judas, que é esse irmão de Jesus, que também escreveu. Mas se eles só se converteram a Cristo quando Jesus ressuscitou. Entendeu? Eles só se converteram e reconheceram Jesus, seu irmão de sangue, meio irmão, né? Quando Jesus ressuscitou. Aí eles acreditaram que Jesus de fato era o Filho de Deus, mas durante toda a sua vida, seus 33 anos, nunca ninguém botou fé que Jesus era de fato Cristo. Qual é a revelação, primeira revelação que a palavra de Deus traz para mim e para você? É que por mais que você faça, dificilmente você vai ser reconhecido. Por melhor que você seja, dificilmente as pessoas vão reconhecer você, porque eles não vão ver Deus na sua vida, eles vão observar a sua humanidade. É isso que as pessoas olham, o seu aspecto físico, né? A sua humanidade. Eles não olham você como sendo um filho de Deus, como sendo um profeta, como sendo um pastor, um pregador, um missionário, não. As pessoas que te conhecem, eles não conseguem ver isso em você. O que eles veem em você é o que você foi quando você era criança, o ninho de passarinho que você quebrou quando era pequeno, o que você comia muito doce, que você fazia. As pessoas lembram da tua humanidade, mas as pessoas, elas não conseguem observar em você, entendeu? As pessoas não conseguem observar em você as ações de Deus. Elas não conseguem ver em você. Oi, Valéria, beijo para as abelhinhas. Elas não conseguem ver em você o poder de Deus, a ação de Deus sobre a sua vida. As pessoas não conseguem ver, eles não viam nem em Jesus. Entendeu? Nem em Jesus eles viam isso. Não reconheciam isso. E a incredulidade delas as impedia de receber o milagre de Jesus Cristo. Veja o que a Bíblia diz. E ele não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Porque irmão, que nós não vemos mais os grandes milagres por causa da incredulidade das pessoas. E pastora Jaciara? Não vemos mais os grandes milagres, a gente não vê mais o mar vermelho se abrir, não vê mais descer o maná do céu. Por que isso não acontece? Porque a gente não vê mais milagre. Está todo mundo falando o grande avivamento das universidades nos Estados Unidos, irmão. Os caras estão lá orando não sei quanto tempo. Isso é uma coisa tão inusitada que o mundo inteiro está falando. Sabe por quê? Porque ninguém ora mais, irmão. Ninguém ora mais. E os caras estão só orando. E os caras falam assim, Deus desceu na universidade. Rapaz, o nosso Deus, ele é espírito. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é onipresente, que ele está em todos os lugares, mas as pessoas estão tão admiradas, falando tanto só porque tem algumas centenas de jovens ali orando, e eles não param de orar, se revezando na oração. Quantas vezes nós fizemos corrente de oração nas igrejas, permanecendo 1 semana, 2 semanas orando, e Deus fazendo coisas extraordinárias, maravilhosas através da oração do povo. A Bíblia diz, peça e receba, busque e encontra, mas as pessoas não pedem, não buscam, se pede errado. Não estou dizendo que é ruim, os caras estão lá, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Eu estou falando que as pessoas não oram mais, irmão. É difícil se encontrar uma pessoa hoje que tenha calo no teu joelho. Eu estou falando sério, é calo no joelho, né, Elizabeth Valverde? Bom dia. Você não vê mais ninguém com calo no joelho, não, irmão. Hoje, se você encontra uma pessoa que fica 3, 4 horas orando sem parar, o cara é um extraterrestre. Entendeu? Se você encontra um cara que ora 3, 4 horas, o cara é um extraterrestre, ele é um marciano no meio de todo mundo. Eu fui criado, irmão, na igreja, onde a gente passava a vigília, começava às 11 horas da noite e ia até às 5 horas da manhã orando. Uma vez por mês nós fazia vigília.
Eu fui criado orando no monte, onde começava a oração meia-noite no monte, eu orava até 6 horas da manhã, de joelho. Então, quando você vem falar para mim que você está 6, 7 horas orando, para mim é uma coisa normal. Porque eu vivi uma vida fazendo isso. A gente vai ficando velho, vai perdendo a resistência. A gente vai ficando velho, vai perdendo a nossa capacidade. Hoje não tenho mais, em função de uma série de coisas, das cirurgias que eu fiz. Não consigo mais, o meu corpo físico não aguenta mais determinadas coisas. Mas quando eu era jovem e forte, a gente fazia isso. Nossa oração era 5, 6 horas de joelho orando. E aí as pessoas perguntavam, nossa pastor, você é um homem santo, porque quando você chega na igreja, começa a orar aqui, Deus batiza com o Espírito Santo, os endemoniados caem. Não é isso, irmão. Isso é estar na presença de Deus, isso é uma coisa que todos deveriam ter. Todos deveriam ter costume de estar orando 2, 3 horas. As pessoas chegam para o culto em cima da hora, a maioria atrasada. Eu, quando era cooperador na igreja, quando eu era um obreiro, um início de carreira, no mínimo 1 hora antes do culto, eu estava na igreja, dobrava o meu joelho e passava 1 hora inteira ali orando, até chegar o culto. Aí quando acabava o culto, e eu sempre ficava lá nos bancos de trás da minha igreja e tal, as pessoas vinham até mim e falaram, irmão Sandro, será que você pode orar? Orava, Jesus curava, orava, Jesus curava, orava, Jesus revelava, orava, Jesus dava uma palavra profética, orava ali, Jesus me dava uma visão. E aí os caras velhos da igreja, porque eu era novinho, os presbíteros antigão da minha igreja, né? Você sabe que o pastor foi a vida inteira da Assembleia de Deus, chegava depois e falava, nossa, irmão Sandro, você é uma benção, mas os caras chegavam, irmão, atrasados, os irmãos estavam cantando os hinos, eles estavam chegando, sentando, fazia aquela oração, oh, Jesus, abençoa, obrigado, amém, já levantava ali, ia dar glória a Deus. Como é, irmão, que você quer ter poder se não tem oração na sua vida? Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo se você não dedica o teu tempo a Cristo, se você não consegue dedicar um tempo ao teu ministério, se você não consegue mais levantar de madrugada para orar, se você dobra o teu joelho para orar, ora 15 minutos, você acha que já orou demais e aí você quer ser cheio do Espírito Santo? É isso? Sim, Elizabeth Martins, existe o dom da oração, sim. Ele chama-se de intercessão. Agora, você não precisa ter dom para orar. Você precisa ter força de vontade, resiliência. Entendeu? Então, nós precisamos orar mais, buscar mais. Mas, para isso, a gente precisa organizar a nossa vida, porque a nossa vida ficou tão difícil que a gente não tem tempo de fazer mais nada. A gente não tem tempo de fazer nada porque a gente corre tanto e ora pouco. Muito poder, isso aí, Nilmar Silva. Pouca oração, pouco poder. Meu pastor sempre falou isso. Muita oração, muito poder. Então você quer que a incredulidade desapareça da tua vida? Quantos crentes, irmãos, velhos, que você vai orar e quando você está orando, o irmão está com o olho fechado assim, quando você fala uma coisa, ele abre o olho e faz assim, ó, porque ele não acredita. Eu vou contar uma coisa para você, eu recebi testemunhos da oração de ontem de noite, de cachorro, totozinho, que foi curado ontem à noite, porque a dona deles tinha um que estava com uma hérnia, com uma bola para fora do seu corinho assim, ela mandou foto para mim. E ela orou com tanta fé com a mão sobre a hérnia daquele cachorrinho ontem que a hérnia desapareceu, o cachorrinho perfeito. Sabe por quê, irmão? Porque ela é uma pessoa que se converteu há pouco tempo. As pessoas dizem que está no primeiro amor. Não. O dia que você sair do primeiro amor, você está morto, irmão. O amor a Cristo é um só. Desde que eu conheci Jesus, eu nunca desviei, irmão. Nunca saí da presença de Jesus Cristo, nunca parei de orar, nunca parei de jejuar, apesar das lutas que eu sofri, que eu vivi, das perseguições que eu sofri,
Quanto que o diabo me bateu usando as pessoas de dentro da minha casa, da minha família, quanto que o diabo me bateu, irmão, para fazer eu parar, para não deixar eu chegar aqui, mas eu nunca desisti, eu nunca ouvi as pessoas, eu nunca parei para olhar para as pessoas que falavam a meu respeito, mesmo elas sendo próximas, amigas, pessoas, e o diabo usava a vida dos caras e me derretia, irmão, e eu cagava para todo mundo. E quando eu não aguentava mais, eu ia pro monte, ajoelhava ali, chorava e gritava, e chorava e gritava lá no monte. Eu brinco, né, com todo mundo que eu tinha a minha árvore do grito no monte, onde eu orava, tinha uma árvore que tinha um buraco assim, que ela era apodrecida no meio, eu colocava a minha cara ali, gritava, chorava, às vezes passava horas ali. E depois eu ia embora limpo, leve, e no outro dia começava tudo de novo. As pessoas começam a levar porrada do diabo, apanhar do diabo, levar cacete, os caras abandonam, irmão. Ah, não aguento mais, eu vou parar. Você é um fraco. Tá desistindo de Jesus, tá desistindo do teu ministério, tá desistindo da bênção. Às vezes a bênção tá chegando, você abandona, porque o diabo bateu em você. O diabo que se dane, irmão. Entendeu? O diabo que se dane. Muita gente que se escandaliza comigo. Ah, você fala palavrão. Às vezes eu falo mesmo, irmão. Dane-se. Eu fico indignado, irmão. Eu fico indignado com as coisas que as pessoas fazem. Se dizem tão santos e falam mal de Deus. Permitem que as pessoas escarneçam Jesus na sua frente. São uma vergonha para o reino do céu pelas suas atitudes. Porque mentem, enganam, adulteram, roubam, mas não falam palavrão. Né? Não fala palavrão. A boca deles é uma bênção, o coração é sujo. E você precisa entender que nós não somos santos e perfeitos. Você não é, eu não sou. Quem é santo e perfeito é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Você tem que aprender isso. Então você vai errar, você vai tropeçar, você vai ficar com raiva, você vai ficar com vontade de pegar um pau e dar em alguém. Você vai passar por isso porque você é um ser humano. Você é um ser humano. E não é porque você tem vontade que você faz. Você não faz. Entendeu? É isso, irmão. Tem gente que eu já digo aqui sempre, né? Tem gente que se escandaliza com João Batista. Você já pensou se você viesse na minha igreja com toda essa empáfia que você tem aí de santão e você dissesse, e aí, vaso, ora por mim, e o pastor virasse para você e dissesse assim, ó, raça de víboras, quem vos convenceu a fugir da ira vindoura? Eis que o machado está posto à raiz, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Produza frutos dignos de arrependimento. O que você ia fazer? Você ia dar um soco na minha cara? E dizer, quem você está pensando que eu sou, rapaz? Eu sou pastor, eu sou pastora, eu sou santo de Deus. Hipócrita. Quantos, irmão? Quantos? Ah, isso aí não é digno. E quem é você, irmão? Você é juiz agora? Jesus te deu uma carteirinha, juiz do reino do céu? Isso aí não é de Deus? Ah, você não pode. Quem é você, cara? Quem é você, irmão? Quem é você, irmão? Para não estar por aí julgando as pessoas? O que você faz para Deus, para você julgar alguém que faz alguma coisa? É uma pergunta que eu estou te fazendo. Uma pergunta que eu estou te fazendo. Os caras não tocam um grilo do gramado, ora, não cura ninguém, não ajuda ninguém, não fala nada, mas não fala palavrão. Ah, eu não falo palavrão. Eu também não falo palavrão, às vezes eu dou umas arranhadas aí, né? Mas eu não xingo.
não xingo. Eu fico irado às vezes e brabo, né? Com a hipocrisia de pessoas. Algumas estão até aí, que se acham tão santas, tão dignas, que se colocam numa situação tão acima dos outros que se acham na condição de julgar alguém. Entendeu? Se acham na condição de impor para alguém a sua santidade. Ah, isso aí não é de Deus. Quem é você, rapaz? Vai procurar o caminho de onde você caiu. Entendeu? Ah, isso aí não é de Deus, porque isso aí não é uma coisa santa. Irmão, quem é você para dizer o que é santo e o que não é? Quem é você para dizer, irmão? Para ficar sendo, como é que a gente fala? Prumo de Deus, né? Tem umas pessoas que falam, irmão, eu sou o prumo de Deus na terra. Vai se converter, rapaz. Quer vergonha nessa tua cara suja aí? Vai lavar essa cara. Por isso que a igreja contemporânea tá essa desgraça aí fora. Entendeu? Um adultério, mais adultério, mais adultério, mais sacanagem, né? As pessoas se preocupando com o filho dos outros e os seus na droga, na cachaça, na prostituição, na festa no final de semana, mas não vê. Agora dos outros, né? Eu já contei aqui um testemunho para vocês, vou contar de novo. O Espírito Santo faz eu lembrar. A gente numa reunião de obreiros, a igreja que eu congregava na Assembleia de Deus, há muitos anos atrás, um diácono da igreja se levantou e disse: pastor, nós precisamos ver a filha da irmã fulana de tal, porque ela tá vindo na igreja de blusa de alcinha. A blusa de alcinha. E isso aí não pode, isso é uma vergonha. Aí outro irmão levantou e disse: ô irmão, as meninas tá vindo de blusa de alcinha, mas a tua filha é mãe solteira. Vai cuidar dos teus filhos, rapaz, e para de falar do filho dos outros. Eu vi isso dentro da igreja. E hoje é o que acontece. O filho do cara, o filho da moça é mãe solteira, pai solteiro, tem 2, 3 ali, tudo virado, mas ela tá na igreja apontando as irmãzinhas que estão de blusa de alcinha. Entendeu? Isso aí, irmão. Aponta o erro dos outros, né? Que não é um erro, mas não consegue enxergar o seu. Então a hipocrisia, irmão, a falta de fé das pessoas impede a ação do poder de Deus na sua vida. Aí os caras estão com uma vida miserável, doente, ferrado, família dos caras tudo desviada. Entendeu, irmão? Porque o testemunho da pessoa é péssimo dentro de casa. É um santarrão, é a santarrona que exige demais dos seus filhos. Aí eles saem, vão para a bola de neve, vão para... né? A maioria dos pastores da Assembleia de Deus que eu conheço aqui em Curitiba, eu estou falando, pastorzão da Assembleia de Deus, os filhos deles já saíram da Assembleia de Deus, estão congregando tudo na bola de neve, que lá pode fazer tudo. Já pensou você ser pastor de uma igreja e teus filhos não congregar nela? Já pensou nisso? Né? Mas eles se acham no direito de apontar o dedo para você, porque você está andando de calça, porque você cortou o cabelo, porque o teu degote está meio grande, porque o irmão gosta de futebol, né? O irmão, mas os irmãos tá com a roupa do futebol, e você, irmão, que tá com a tua língua arrastando no chão aí, fazendo fofoca, falando mal da vida das pessoas, apontando os irmãos. Eu já disse aqui para vocês e vou falar de novo, não existe na Bíblia ministério jurídico. Na Bíblia não existe. Irmão, qual é o teu ministério? Eu trabalho no ministério jurídico da igreja, eu sou juiz. Não é assim, irmão? Isso aí não tem na Bíblia, irmão. Se você revia os seus conceitos, né?
Então nós precisamos rever os nossos conceitos. Reveja a sua língua. Ah, mas eu falo em língua estranha. Fala em língua estranha, mas faz fofoca. Uma vez eu contei uma piada na igreja. Me levaram para pregar numa igreja, numa Assembleia de Deus uma vez, há muitos anos isso. O pastor era um cara bacana, gostava dele. E eu sempre fui exatamente como sou aqui. Em qualquer lugar que eu ia, eu sou igualzinho. Quem me conhece desde que eu comecei a pregar o evangelho, tem muita gente, né? Tenho muitos amigos, graças a Deus, dentro das igrejas, sabe que eu sou exatamente como sou hoje, na igreja onde eu tô. E eu fui pregar nessa igreja, era uma igreja do interior, com aqueles caras, né, rançoso lá dentro, sabe? Você já pegou uma semente, você comprou semente, guardou no armário, deixou ela longe da luz, de tudo. E daí quando você vai comer, ela tá com a rançosa. Tá cheio de crente assim nas igrejas, rançoso, porque não sai no sol, né? Não sai pra luz, vive no escuro, né? Escondido no armário. Crente rançoso. Não conhecia esse aí, né? Tô te ensinando aí uns adjetivos, né? Alguns tipos de crente que tem em algumas igrejas, não é? E aí eu fui lá e contei uma piada pros caras da Assembleia de Deus. Eu vou contar de novo a você. Que o cara morreu, foi pro céu, e o cara era dono de um bar muito grande na terra. E aí chegou no céu, ele falou: poxa, já que eu tinha um bar lá no céu, na terra, vou abrir um bar aqui no céu. E aí ele abriu e vendia lá uma cerveja, uma coisa. Os caras falam: é heresia, né? Escuta a piada. E aí ele vendia muito pouco, porque lá no céu quase ninguém tomava cerveja, o negócio estava meio, né? Ele foi lá conversar com o Senhor e disse: Senhor, você não deixa eu descer lá no inferno? Por quê? Não, porque eu tenho um bar, vendo bastante cerveja, daí aqui no céu não é muito calor. Eu acho que se eu for lá no inferno, aquele calorão do inferno, eu vou vender bastante cerveja lá. E o Senhor falou: se quiser, vai lá. Pegou um elevador, desceu lá no inferno, montou um bar, encheu os freezer de cerveja. Primeiro dia não vendeu nada, segundo dia não vendeu nada, terceiro dia não vendeu nada. Ele foi reclamar com o diabo, chegou lá e falou: pô, seu diabo, eu tava lá no céu, vendia umas coisinhas lá, agora desci aqui no inferno, montei um bar cheio de cerveja, não vendo nada aqui, ninguém bebe. Deu o diabo, falou: pois é, aqui só tem crente da Assembleia de Deus. Pega essa aí pra você. Os caras queriam me linchar, né? É assim. Quando morrer, tem que fazer 2 caixão, um pro cara, outro pra língua. E claro que não é para generalizar, é só uma piada, tá? Eu tô falando só do santarrão. Você já entendeu a brincadeira, né? Entendeu, né? A brincadeira. Então não adianta, irmão, você não beber, mas você ser fofoqueiro. Você não bebe, mas é mentiroso. Não bebe, mas o teu coração é maligno. Entendeu? Não bebe, mas... ela não é ofensiva, irmã Noemi, ela é verdadeira. É que a verdade ofende. E mesmo quando eu conto piada, eu estou falando a verdade. Eu vim do mundo, eu sou assembleiano até hoje. Né? Eu sou assembleiano, o meu pastor é assembleiano, e o meu pastor que me contou essa piada, se você quer saber. E o meu pastor foi pastor presidente das Assembleias de Deus aqui no Paraná, 8 anos. Ele adorava contar piada, aprendi com ele. E quem fica bravo é só o hipócrita. Porque se você é de fato um assembleiano, como eu sou e nunca vou deixar de ser, que eu nasci e cresci lá, sabe que é a igreja mais hipócrita do mundo. Eu falei que a Assembleia de Deus é a universidade do crente. Tudo que não presta está lá. Vocês acham que a Universal não presta? Acha que... Não.
Você tem que conviver no meio do presbitério da Assembleia de Deus. Aí você vai ver o que é. Eu sei, Juliano, que tem gente séria no meio da igreja Bola de Neve. Eu sei, eu falo só da doutrina que não é séria. Entendeu? E quem é assembleiano de verdade, viveu lá dezenas de anos como eu, sabe que o que eu estou falando é verdade. Eu sou do tempo da Assembleia de Deus, irmão. Você chegava na porta da igreja e tinha 2 diáconos na porta da igreja, olhando se as irmãs chegavam com batom. Eu sou desse tempo. E se a irmã chegasse com batom no bico, com o bico rebocado, eles falavam, tinha que voltar embora para se lavar. O pastor Vanderlei está aí com a gente. O pastor Vanderlei era também pastor na Assembleia de Deus da Missão. Eu não estou falando, eu estou te contando a verdade. Você não gosta, é problema seu, irmão. Não gosta da verdade, é problema seu. E aí você ouvia na reunião de obreiros diácono, aqueles diáconos velhos assim, aquela irmã chegou na porta da igreja com aquele bicão todo rebocado, com aquele brincão, mandei ela embora, falei, vai lavar essa cara, você tá igual uma Jezabel. Irmão, eu sou desse tempo. Entendeu? Eu sou desse tempo, irmão. Eu não sou um assembleianinho, não fui um assembleianinho fresco, Nutelinha, eu sou raiz, irmão. Sou raiz, o que eu te conto aqui eu vivi, eu vi, eu ouvi. Você está entendendo? O nosso pastor presidente, pastor Pimentel, começou a fazer um programa de televisão no sábado de manhã, na rede, uma televisão mais barata aqui em Curitiba, no Paraná. E o nosso pastor presidente fazia, e todo mundo assistia o programa do pastor, era tão legal. E eu, como era um pregador itinerante nas Assembleias de Deus, meu queridão, entrava em algumas igrejas para pregar, mais do interior, e ouvia os caras dizer assim, porque esse caixão do diabo. Eu fui uma vez pregar numa igreja, vou te contar, eu tenho muitas histórias para te contar, vou te contar mais uma. Cheirava as irmãs, estava com perfume. Parece um absurdo o que eu estou te falando, mas é verdade. Cheirava as irmãs na porta, se ela tivesse perfumada, tinha que voltar embora para tomar banho. Isso que eu estou te contando é verdade, irmão. Eu não estou contando história para vocês, é verdade, eu vivi isso. Entendeu? Salto alto, impossível entrar na igreja. Salto alto, pombagira, irmão. Pombagira, pode voltar embora. Entendeu? Tá entendendo, irmão? Eu sei que tem gente da Bola de Neve que fica chateado que o pastor fala, mas eu tô falando a verdade. Doutrina, eu tô falando. Pilar doutrinário da igreja, fora da Bíblia. Fora, irmão. Eu vou dizer uma coisa para vocês da Bola de Neve. Eu tenho um casal na minha igreja, que congrega comigo, que participou da fundação da igreja. E ficou mais de 12 anos, eu acho que 12 ou 10 anos, com os caras que fundaram e criaram e vieram. Se você vê o testemunho deles, você vomita. Então não fala essas coisas assim, que se eu começar a falar aqui as coisas que eu sei, vocês vão ficar chateados comigo. Porque eu só falo do que eu sei, eu não falo o que eu acho. Ok? Então eu e você, no meio da nossa família, no meio dos nossos, as pessoas sabem quem nós somos. Entendeu? O diabo conhece você, irmão. Ah, mas Jesus me conhece, mas o diabo conhece você também muito bem. O diabo conhece você muito bem, irmão. Ele sabe quem você é. E a Bíblia diz que nós seremos julgados pelas palavras que saírem da nossa boca. E eu uma vez entrei num confronto na minha igreja, porque eu sempre confrontei a mentira.
E um dia eu falei para um diácono da igreja, eu disse, e a prostituta, irmão, quando ela veio na igreja, você tocou ela embora da porta, não deixou ela entrar porque ela estava rebocada? Eu estava falando para vocês, eu vou terminar, né? Eu vou terminar a história. Eu fui pregar na igreja e antes de eu pregar, um presbítero da igreja, não o pastor, mas um presbítero da congregação subiu e falou sobre a televisão. Chamou ela de caixão do diabo, que não podia ter, e o nosso pastor presidente fazia programa de televisão. E quando eu subi para pregar, eu disse assim, eu ouvi aqui o presbítero da igreja, irmão fulano de tal, ele estava sentado do lado, falando que a televisão é um instrumento de Satanás. Mais uma vez eu vou dizer, eu sou das antigas, irmão. Eu não comecei isso aqui ontem. Entendeu? Sou das antigas. Eu disse, mas não sei se vocês sabem, nosso pastor presidente agora tem um programa de televisão de manhã, eu acho que era CNT o nome da rede de televisão, acho que deve existir ainda, não sei, que eu não vejo televisão mais, faz muitos anos, mas eu acho que deve ter. E já que o irmão aqui está falando que é pecado ter televisão, eu acho que ele devia ir lá na sede da nossa igreja, conversar com o nosso pastor presidente, falei isso no púlpito da igreja, apontando para ele. Devia ir lá na sede da nossa igreja, repreender o nosso pastor presidente, porque se isso aí é um troço do diabo, como é que o nosso pastor presidente está fazendo programa de televisão? O irmão ficou vermelho, irmão. Eu falei, ainda mais, irmão, a minha Bíblia diz que isso é crime de rebelião que o irmão está fazendo. Isso é rebelião, você está se levantando contra o seu pastor, contra a doutrina da igreja. Então nós precisamos, eu e você, irmão, entender o que Jesus passou. Por quê? Porque as pessoas não se importavam com a palavra que Jesus pregava. E eu estou exatamente dentro do texto, não sai um milímetro. As pessoas se importavam com a aparência, porque Jesus não tinha aparência de santidade. A Bíblia diz em Isaías 53, que ele não tinha nenhuma aparência física destacada, Jesus. Ele não tinha cara de sacerdote, ele não tinha jeito de sacerdote. E as pessoas não reconheciam Jesus como Cristo, apesar dos milagres, apesar da palavra poderosa que ele pregava. As pessoas apenas olhavam para ele, viam a sua pobreza, a sua simplicidade, as suas sandálias velhas, a sua roupa velha, porque Jesus era pobre. Jesus não tinha uma roupona de sacerdote. E as pessoas olhavam e não conseguiam crer nele, porque ele era diferentão. Porque Jesus era um quebrador de paradigmas. Jesus era um destruidor de doutrinas de homens. E quando Jesus aparece pregando uma palavra, falando sobre o amor às almas, ao invés do rigor da doutrina da lei, os caras resolveram matar ele. Porque Jesus era diferente. Porque Jesus não dançava conforme a música religiosa dos caras. Porque Jesus não se submetia à hipocrisia religiosa do templo. Jesus demonstrava e mostrava a hipocrisia dos homens e a diferença entre aquilo que eles falavam e aquilo que eles faziam. Jesus era diferentão, irmão. Eu acho, Ângela Maria, que Jesus era estranho, sim. Porque a palavra estranho significa diferente. Na verdade, você está usando aí duas palavras iguais, que têm o mesmo sentido. Ele era estranho àquele meio, porque ele não fazia parte daquilo. E as pessoas não aceitavam Jesus. Porque Jesus não era estereotipado. Jesus não era como um sacerdote.
não é? E a igreja contemporânea é a mesma coisa. Leia o livro de Judas, ele diz que as pessoas julgam não ser de Deus aquilo que eles não conhecem. Entendeu? Irmã Mirella, teu comentário, mas quem dividiu a religião não foi Jesus, foi os homens. Jesus nunca pregou religião, irmã. Esse é um conceito errado bíblico. Jesus pregou salvação, não religião. A palavra religião, do latim, significa religação. E a religião é necessária para trazer o homem que se perdeu de novo a Deus, para ser religado a Deus. Mas quem é ligado a Deus não precisa de religião. Ah, mas a minha religião... Não, irmã, quem salva você é Jesus Cristo de Nazaré. Não é a religião, não é a igreja, não é a tua linha doutrinária de fé que salva você, porque tem muitas e a maioria está errada. Jesus pregou o evangelho da salvação. Jesus veio trazer a graça. Jesus veio para salvar todos, a Bíblia diz, e não os religiosos. Pelo contrário, quem se levantou contra Jesus foram os religiosos, que não aceitavam. Não aceitavam Jesus pregar para todo mundo, Jesus dizer que todo mundo podia ser salvo se cresce. Se cresce, irmão, se fosse batizado seria salvo. E os caras ficaram desesperados porque nas leis mosaicas ou de Moisés existiam muitos dogmas e muitas coisas às quais as pessoas precisariam se submeter para que, quem sabe, talvez no final fosse salvo. E a Bíblia diz que pela lei não existe salvação. Então Jesus veio dar uma possibilidade de você ser salvo fora da religião em Cristo. Jesus veio contar para as pessoas que essas paredes de pedra que cercam as pessoas não salvam ninguém. Que essas leis pesadas que os homens impõem sobre as pessoas não vão levar ninguém a lugar nenhum, porque elas não trazem santificação, elas trazem escravidão. E a Bíblia diz que onde o Espírito Santo de Deus está, aí há liberdade. Mas muitas pessoas são escravas da igreja, escravas da religião, escravas de doutrinas humanas. Por isso não são usadas por Deus, por isso esses lugares não têm poder, não têm transformação. Doutrinas maravilhosas, mas que não trazem mudança, conversão, transformação. Igrejas maravilhosas, doutrinas maravilhosas, como as pessoas falam aí, mas quando tem cultos não tem batismo com o Espírito Santo, o aleijado não anda, o cego não enxerga. Qual é a função da igreja, irmão? E as pessoas não acordam, continuam idolatrando doutrinas humanas, continuam idolatrando igrejas, formas, não é? Mas não tem Jesus dentro do seu coração. Não tem Jesus dentro do seu coração, irmão. Existem muitas igrejas por aí pregando coisas lindas. Nossa, que doutrina linda. Nossa, que doutrina. Mas o que essa doutrina gera na vida das pessoas? Gera transformação, gera mudança. Eu não sei, aqui na minha igreja, abriu o balde de neve, fechou, abriu, fechou. Eu ia na praia caminhar de verdade de manhã cedo, via os irmãos lá sentado, todo mundo na sua prancha de surf fumando maconha. Eu não consigo entender isso como sendo de Deus, irmão. Você me perdoa eu falar isso para você, eu não estou falando mal da sua igreja, só estou falando que eu vi. Como é que pode uma doutrina onde as pessoas vão para a praia de manhã, andar de prancha de surf e fumar maconha, e você vem dizer para mim que é uma doutrina sadia, perfeita, adequada? Se não há libertação, se as pessoas não abandonam o mundo, se as pessoas não são transformadas, a minha Bíblia diz que os crentes são transformados de glória em glória, que o Espírito Santo muda a nossa vida, muda a nossa história, nos capacita, nos enche, transforma. Nós éramos perdidos e pecadores, agora somos homens buscando a santificação de Cristo.
E as pessoas continuam dizendo, mas eu vou lá ter uma boa doutrina, mas o cara tá lá 20 anos e continua indo pra praia no final de semana, sentando na sua prancha de surf e fumando maconha. Que desgraça de doutrina é essa? Que não transforma a vida das pessoas. Que o cara sai no final de semana e enche o rabo de cachaça. E não consegue se libertar porque não tem alguém que ore por libertação. Ou você foi lá no culto de não sei que dia e você vê aqueles marmanjos lá de malha. Tô te falando de coisa de hoje, não sei, talvez seja diferente aqui de Curitiba, outros lugares, eu não sei. Mas aqui é uma igreja gigante, 1h30 de louvor, 30 minutos de Bíblia. Não tem oração para libertação, aqueles homens de malha, de sapatilha, dançando lá em cima, dizendo que está adorando a Deus. Diabo isso, irmão. Isso é uma coisa do Satanás. E os caras vêm falar para mim que é uma doutrina santa. Que santa, irmão? Acorda, gente, porque Jesus está voltando. E se você estiver enfiado no meio do inferno desse, você vai para o inferno. Vai para o quinto dos infernos. Eu estou só citando uma, poderia falar uma de várias. Um povo religioso que adora a sua igreja, mas está longe de Deus. Adora a sua igreja, mas não tem batismo com o Espírito Santo, com evidência de... Como diz a nossa pastora aí, ó, barbudo bailarino. Até que você já viu isso, irmão? É que tem isso, né? Pastor, mas você não sabe, Davi dançou. Então nós temos que ter uns barbudos de malha dançando na igreja. Eu tô falando da bola de neve, irmão. Não gostou, que se dane você. É verdade. É dizer pra mim que isso é de Deus, que é o Espírito Santo usando o cara de malha, barbudão, dançando lá. O que é isso, irmão? O sangue de Jesus tem poder. Para com essa história, irmão, de ser advogado do diabo. Eu tô aqui falando a verdade para você, te pregando um evangelho de salvação. Abandona, irmão. Abandona, eu não quero saber quem que o cara é pastor da bola, não é. Eu fui convidado para pregar lá em Brasília, o pastor ligou, pastor, vem aqui, minha igreja. Eu falei, não vou, irmão. Eu não vou. Não vou não, pastor, meu pastor é benção, profeta, não sei. Eu falei, não vou, irmão, como é que eu vou lá pregar o evangelho no meio de uma doutrina dessa? Desculpa, irmão, mas eu não vou. Desculpa, mas não vou. Vou, irmão, me perdoa aí. Você está se ofendendo comigo, você me perdoa, não quero te ofender. Quem te ofende é a verdade do evangelho. E se o evangelho te ofende, que ofenda, irmão. Se ofende a Deus com as tuas mentiras. É isso aí, irmão. Nós estamos nos últimos tempos e Deus está separando a igreja. Está trazendo à tona as coisas escondidas. E se você acha legal ir numa igreja onde tem um monte de homem com malha de bailarino dançando no meio da igreja dizendo que está adorando a Deus, é lamentável ouvir você falando isso. É lamentável você ouvir dizendo que essa é uma doutrina de Deus. Eu não sei do qual Deus você está falando. Eu não sei do qual Deus. E se as pessoas gostam de ir lá, irmão, o que você quer que eu fale para você? Assim como tem gente que defende tocar uma irmã da igreja porque a irmã está com batom. Tem gente que defende isso e diz que é de Deus. Eu estou falando de diversas doutrinas de diversas igrejas, porque está no texto da Bíblia de hoje que Deus trouxe ao meu coração. Então é tempo, irmão, de arrebatamento. Você vem falar para mim de avivamento? Que avivamento, irmão? A maioria das igrejas está 100% fora da Bíblia. Se transformou em negócio, diversão. E Jesus era fora disso aí, irmão. Eu já li o texto para você esses dias, onde o Senhor falou, tocava a flauta e você não dançava. As pessoas acham que a igreja tem que gerar entretenimento para os membros, porque se não tiver entretenimento, as pessoas não vão.
Daí fica 1h30 de louvor, dança do fulano, dança do ciclano, o bailarino fulano vai adorar a Deus. Onde é que está escrito, irmão? Isso na Bíblia? Conta para mim. Conta para mim onde está escrito isso na Bíblia. Onde tem ministério de dança na Bíblia? Se você me contar, eu peço perdão para você. Se mostrar para mim, eu nunca vi. Mas se você mostrar, onde é que tem? Ah, pastor, você é burro. Tá aqui na igreja, aqui ó, no Novo Testamento, ministério da dança para Jesus. Mostra para mim, irmão. Onde tem isso? Você mostrar. Ah, mas o Salmo 150 diz: louvai o Senhor com danças. A gente está falando de Davi, a gente está falando da rua. Pessoas enganadas, não são libertas, que vivem debaixo de doutrinas mentirosas, de demônios, espíritos enganadores. Ligou o som, desculpa aí. Jesus foi muito claro. Já liguei. Jesus foi muito claro sobre isso. Não é? Ele disse: louvai o Senhor com hinos santos. Ou não é isso? Agora já ligou, já tá funcionando aí, já. Tá ligando, voltou já, né? Tá funcionando já. A Bíblia diz: louvai o Senhor com hinos espirituais. Louvai ao Senhor com hinos espirituais. É isso que a Bíblia fala. Ela diz: louvai o Senhor com funk. Louvai o Senhor com pagodinho. Louvai o Senhor com sambinha. É isso que a Bíblia diz? É isso, irmão? Eu até não acho que não teria problema você escutar no teu carro, em algum lugar, um samba, né? Eu não tenho problema com música. Né? Não tem problema. Um forró, se ouvir no teu carro, gospel, né? Gospel. Não vejo problema. Na igreja, irmão. Louvai ao Senhor com hinos espirituais. Irmão? O que é uma música, um louvor, um hino espiritual? O que significa a palavra levita? A Bíblia diz que o levita atrai a presença de Deus à igreja. E onde Deus está, o que acontece, irmão? O que acontece? Onde o Espírito Santo de Deus está, as pessoas caem. Quem está endemoniado, cai endemoniado. O cara está na cadeira de roda, levanta, sai andando. Jesus está na igreja. Né? Por que os caras querem essas igrejas aí que não andam na palavra de Deus? Porque o cara sai pro final de semana, vai pra festa, toma cachaça, fuma maconha, tá tudo certo se o pastor dele fuma maconha, porque ele não vai fumar. Tá tudo certo, irmão. Entendeu? Os iguais se atraem. Né? Você já ouviu... Quando você fala de música, você já ouviu os hinos cantados numa sinagoga ou numa festa religiosa judaica? Você já ouviu? Ouça. Entra no Google aí, digita Salmo 27 cantado. Veja aí como é no judaísmo.
para você ver como os caras deturparam a palavra de Deus e ver se tem alguma coisa a ver com isso que você veio. Veja. Cantada em hebraico. Ela vê. Daí você vem falar para mim se é isso que o Salmo 150 fala, quando ele fala de dança, de júbilo. Vai ver. Qual é a tradução correta do texto? Como são os caras de lá que cantam, os judeus, porque você está falando do Velho Testamento, você está falando de judeu. E aí você vai ver a diferença do que era e do que os caras fizeram, dizendo ser aquilo, mas não é. Vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, abençoa o nosso povo. Nos ensina, Senhor, na Tua palavra, para que nós possamos andar diante do Senhor e sermos abençoados em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que a Tua mão poderosa possa estar sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe na autoridade e poder do Teu nome. Nos alcança, Senhor, com a Tua autoridade e com o Teu poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. 2 horas a gente está aqui de volta, tá?